Alô, amigos de todo o Brasil, eu sou Carlos Laia e esse é o canal do Laia. Quero pedir a você, antes de começar esse vídeo, que sempre curta o vídeo. Veja o vídeo até o fim, curta, dê aquele joinha e se inscreva no canal para que nós possamos atingir um número maior de pessoas. Sempre que você curte o vídeo, ele aparece mais vezes nas pesquisas do YouTube. E a inscrição, você acompanha o canal, os temas que nós vamos estar sempre aqui discutindo, debatendo aqui no canal do Laia. Vamos trazer aí muitos assuntos, a mensagem de Fátima, ou seja, os acontecimentos analisados à luz das profecias, dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima, também é o terceiro segredo de Fátima, a grande farsa que foi a revelação do terceiro segredo de Fátima. Estamos preparando aí um documentário a respeito. Mas essa semana é preciso fazer, hoje domingo, fazer um apanhado geral dos acontecimentos dessa semana. Nós tivemos aí um deputado que está sendo chamado, lá do Espírito Santo, sendo chamado de o novo Bolsonaro pelo seu pronunciamento, oferecendo 10 mil reais para que um bandido que assassinou uma moça dentro da sua própria, uma senhora, né, dentro da sua própria casa, diante do filho, oferecendo 10 mil reais para quem matar o bandido. Bom, evidentemente que nós não podemos transformar a nossa indignação, a nossa revolta, uma palavra muito feia, né, contra a situação que está aí, mas nós não podemos também fazer apologia ao crime, nós não podemos, de si isso já é um crime, né, oferecer dinheiro para que se mate uma pessoa, ainda mais um deputado. Agora, nós vemos também, por outro lado, dois pontos aí. Uma coisa é que esse deputado não está preocupado com a vítima, não está preocupado em fazer justiça, e sim se promover. E depois, quando a grande imprensa fala do fato, em nenhum momento ela critica a criminalidade, ela critica a legislação. Sim, a legislação é que permite o avanço cada vez mais da criminalidade, porque não simplesmente a nossa legislação, as famosas brechas da lei, né, que advogados inescrupulosos se utilizam delas para proteger esses bandidos assassinos, né? E outro ponto que realmente mexeu com o nosso cenário político foi, principalmente, eu quero citar aqui um órgão só, onde eu vi a matéria, evidentemente, ouvi, né, que foi uma rádio, a Jovem Pan, dando repercussão sobre o fato do Flávio Bolsonaro. Olha só, Flávio Bolsonaro, senador, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, está contra a Lava Toga. Ele telefonou, segundo a Jovem Pan, para senadores, inclusive do seu partido, para que retirassem assinaturas do pedido de abertura da CPI do STF. CPI que é para investigar alguns ministros do STF e até o presidente, o Toffoli. E tem aí indícios fortes, graves, de envolvimento do Toffoli em corrupção, inclusive o irmão dele. E se não bastasse isso, a própria advogada-geral da União, da República, PGR, né, a PGR que está saindo, está dando lugar a um novo advogado-geral, indicado agora pelo Bolsonaro, que também causou muita polêmica. Ela pediu para que o ministro relator desse processo que envolve Toffoli e companhia, que ele retire do relatório as denúncias contra o Toffoli, contra o presidente da Câmara dos Deputados. E isso vem causando um racha entre os conservadores. Os sites, os youtubers conservadores aí estão em pé de guerra. Por quê? Bolsonaro, mais uma vez, né, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, aliás, vem sempre protegendo os filhos. E tudo indica que ele tenha feito um acordo com o Toffoli para retirar o processo que estava sendo movido contra Flávio Bolsonaro. Ele teria feito um acordo com o Toffoli. O Toffoli foi lá,
falou que o COAF não pode mais passar informações, e essa é a finalidade do COAF, passar informações sobre movimentações financeiras suspeitas, e foi daí que partiu esse processo, essa investigação, né, ainda é uma investigação contra o Flávio Bolsonaro. Tudo indica, então, que o Bolsonaro foi lá nos bastidores, a boca miúda, e fez um acordo com o Toffoli. Por que podemos afirmar isso? Ou podemos cogitar isso, melhor dizendo, cogitar. Porque logo depois veio todo esse imbróglio, algum tempo depois, da questão da Lava Toga, e o Flávio Bolsonaro, beneficiado com a medida do Toffoli, passa a trabalhar contra a possível instalação de uma CPI para investigar desmandos dos senhores ministros do STF. Isso é muito grave. Isso mostra, mais uma vez, né, que o Bolsonaro o governo está realmente sem rumo. Então, quando falam, né, tem até eu vou ainda achar o nome dele, até youtubers desse aí, graduado, formado, etc., dizendo que o grande inimigo é a imprensa. Olha, a imprensa, o professor Plínio Correia de Oliveira sempre disse que a imprensa é o quarto poder. Realmente não se briga contra a imprensa, se arma contra a imprensa, porque ela manipula mesmo. Agora, o inimigo é só a imprensa. Você afirma, então, que o problema do Brasil e do mundo é a imprensa que distorce, que toma partido. Olha, se fosse só a imprensa, bastava isso para a gente resolver o problema do Brasil. O problema é muito mais profundo. E justamente esta divisão, briga, por exemplo, entre os conservadores aí da internet, defensores do Bolsonaro, e eu votei no Bolsonaro no primeiro e segundo turno, né? Não sou contra o governo, jamais. Contra a eleição do Bolsonaro, jamais. Mas nós não podemos tratar assuntos de tão gravidade, tão profundidade como estão sendo tratados, como se fosse uma coisa tão pequena, né? O que nós estamos vendo aí é que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele realmente o governo dele não tem rumo, ele não tem metas, ele não tem estratégia, principalmente. E quando ele passa a mão na cabeça dos filhos, mostra que ele é ou igual ou até pior que os outros. Não nos esqueçamos que o Lula foi eleito dizendo que era diferente. Nós não roubamos e não deixamos roubar, dizia Zé Disseu e o próprio Lula, e olha aí o que deu. Então, a nomeação também do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, melhor dizendo, a protelação que ele está fazendo, enrolando para nomear o novo embaixador, até que o Eduardo Bolsonaro consiga os votos necessários para passar na sabatina, é outro fato que desculpem, é outro fato que demonstra um possível acordo de bastidores aí, já feito entre Bolsonaro e a velha política, né? PT se aliou a Antônio Carlos Magalhães, Sarney, PMDB, e olha o que deu. Desculpe, estou saindo de uma gripe. Então, fazer acordo com Toffoli ou tentar garantir a nomeação do Eduardo no Senado, isso vai deixando o presidente e o seu governo comprometido com a velha política. Aliás, o presidente não sabe o que é a nova política, né? Porque ele fala da nova política, mas ele mesmo não sabe o que é a nova política. Porque ele não está preparado. Vamos dar um exemplo, por exemplo, aliás, desculpe a redundância, vamos dar um exemplo, né? A Câmara dos Deputados. Foram eleitos 52 deputados, agora 51, porque fugiu o nome dele agora, aquele que foi expulso do partido por se posicionar contra o Bolsonaro. Se ele foi oportunista, se eleger surfando na popularidade do Bolsonaro, se ele virou a casaca, não interessa. O Frota, né? Alexandre Frota. A questão agora são 51, a questão é que eram 52 deputados que o presidente tinha que usar
no bom sentido, como força política dentro da Câmara dos Deputados. Esses 52 deputados são quase 10% da Câmara e eles tinham que ser trabalhados, conscientizados, para que eles agissem no meio para conquistar para o lado do presidente, para que aprovassem, votassem a favor dos projetos que o Brasil precisa, mas não foi feito isso. Então, um exemplo. Outro exemplo, quando se escolheu os candidatos do PSL, qual era o perfil do candidato que deveria ter sido escolhido? Né? Deveria ser escolhido não simplesmente conservador, no sentido, porque como você pega um ex-ator pornô, você pega um roqueiro, metaleiro, né, ou até mesmo políticos já com uma ficha corrida extensa, e dizem que a partir da noite para o dia eles passaram a ser conservadores e vai ser a base do governo. Então, nós estamos correndo o risco de ter mais do mesmo, se realmente o governo não tomar uma posição diferente. O Bolsonaro deixar a família, a atitude do Bolsonaro contra o fato da investigação do Flávio era dizer o seguinte: olha, ele é meu filho, só que ele é deputado, primeiro é maior de idade, vacinado e deputado, investiguem, se ele dever que ele pague, porque ele é um brasileiro como os outros, mas não, passou o pano. E aí, essa semana, quando a Jovem Pan trouxe a notícia, veio aí os canais do YouTube, principalmente o Terça Livre. O Terça Livre já passou a ser porta-voz do governo. Levou o Flávio Bolsonaro no estúdio com uma explicação que não convenceu, os argumentos não convenceu, porque, olha, o próprio Alan dos Santos disse que temos que ter os meios corretos para combater os desmandos do STF. Um deles é a intervenção militar, que pode ser convocada pelo presidente. Ah, mas o presidente não pode, porque vai causar. Imagine se o presidente pediu uma intervenção militar. Então, se você está falando dos meios, o meio natural é através da CPI. O poder que pode investigar o STF é o Senado. Então, é muito ruim essa posição do Alan dos Santos, e parte, né, porque ele mesmo citou alguns membros lá do Terça Livre que é a favor da CPI Lava Toga. Mas o Alan, concretamente, o cidadão Alan, o jornalista Alan, está realmente bolsonarista fechado e virou um porta-voz do governo. Agora, nós temos que ver nessa situação toda que o que é ser conservador. Como eu disse aqui, pega aí um roqueiro, né, viciado, usuário de droga, pega aí um ex-ator pornô e dizem que ele, a partir da noite para o dia, é conservador. Não, isso não se faz. O processo revolucionário tá num tal, chegou num tal patamar, avançou tanto que, para se desfazer, para que trazer uma pessoa, despertar nele a contra-revolução, ele pode ser um semi-contra-revolucionário, ele pode ser um contra-revolucionário em potencial, porque nós estamos, não basta ser conservador, conservar simplesmente as coisas boas, se nós não mudarmos essa situação. Primeiramente, colocar a noção do bem e do mal que fugiu, que sumiu, melhor dizendo, das pessoas, da consciência das pessoas, da visão das pessoas. Tudo é um relativismo. Então, nós temos um governo dito conservador que simplesmente quer conservar ou quer resgatar só o Brasil do lado econômico, o lado moral, nada. O lado religioso, nada. Até já estão dizendo que o Brasil tem a sua tradição é cristã judaica. Não, o Brasil é católico, nasceu católico. Então nós temos aí uns equívocos e que o nosso presidente não tem ajudado, tem simplesmente disseminado confusão entre até os seus aliados. E está perdendo. E há um outro exemplo aqui, no próprio Terça Livre, quando o senhor José Carlos Sepúlveda, no seu programa de toda segunda-feira,
o tema do programa era a pesquisa da Folha, que diz que o Bolsonaro está perdendo apoio, credibilidade, etc., o seu Sepúlveda saiu pela tangente, não quis comentar. Simplesmente que tinha coisa mais importante, tinha mesmo. Só que a realidade é, o eleitorado de Bolsonaro está, sim, descontente e decepcionado. Uma boa parte. Não se fala mais em manifestações de rua. Daqui a pouco serão manifestações de rua contra o presidente. E não estou falando de manifestação petista, não. Então, caminha para isso. Se não houver, o presidente, ele pegou o país quebrado, é verdade, um país com 14 milhões de desempregados, mas o que ele tem feito para gerar emprego? Então, é preciso, as lives do presidente, ele mostrar esse jogo do bastidor, aquilo que ele pode falar com propriedade, ponderado, e não ficar soltando, simplesmente entrando em atrito com a imprensa. Não. A pessoa do presidente é a pessoa do presidente. Ele representa todos os brasileiros, não só o seu eleitorado. Então, por que ele não mostra as dificuldades que é a questão do orçamento? Porque o Paulo Guedes diz que tem dinheiro carimbado. De quem são esse dinheiro? Como é que isso foi acontecer, etc. Mostra para a população a realidade, mostra a velha política lá no Congresso, mas não. O Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o que estão fazendo? Os 51 deputados hoje, o que estão fazendo em prol do governo, atuando lá junto aos demais deputados para trazer aliados? Então, se não tem um líder, fica difícil. Então, nós temos aqui um problema muito sério, que é simplesmente a defesa incondicional do presidente e não do Brasil. Do presidente e não do governo. Então, quando o Soara dos Santos fala que a imprensa não apresentou provas, que o Flávio Bolsonaro pediu, sim, que ele pediu para os senadores tirar a assinatura, apontou sim, citou senadores, senadora do próprio PSL, os senadores confirmaram que receberam o telefonema dele. Então, não adianta nada nós ficarmos passando pano, encobrindo a incompetência ou a inabilidade política do presidente e dizer que tudo está bem, que o presidente é o salvador da pátria, sendo que na prática nada está acontecendo. Isso é um grande equívoco. E principalmente isso está acontecendo por quê? Porque conservador, né, ser de direita não é simplesmente estar de um lado. Não é porque eu estou do lado do Bolsonaro que eu sou conservador. Não é porque eu ataco o PT que eu sou conservador. E não é porque eu não concordo com o presidente que eu sou petista. Então isso é um grande equívoco. E, na verdade, o conservador, esse termo é muito mais abrangente, até muito mais profundo. Como, por exemplo, fala Santo Agostinho, explicando uma passagem do Evangelho que fala, hoje mesmo estarás, não lembro agora a passagem, não vou citar, não sou protestante que lembra tudo, tenho todos os versículos da Bíblia de cor, mas fala que de quem está sentado à direita de Deus. Então Santo Agostinho diz, quem está sentado à direita de Deus está no céu. Ele fala, a direita de Deus é um lugar, é o céu, a direita de Deus está no céu, é a casa de Deus. Então quem não está à direita está onde? No inferno, né? Agora, nós temos aquela concepção da direita, né, durante a Revolução Francesa, que os contra-revolucionários, contra a Revolução Francesa, ficavam à direita do rei, e os bandidos sem vergonha, que xingavam, usavam todo tipo de palavra de baixo calão, estavam à esquerda. Mas isso é muito pouco, né? Então, ser de direita, estar à direita, é muito mais profundo. E, principalmente, nós devemos entender que muito mais que ser de direita, conservador, é ser contra-revolucionário. É entender esse processo que vem desde o século XVIII, que tem o homem como o agente desse processo, dessa revolução. O professor Plínio Correia de Oliveira dá o nome de revolução. E ele não só descreve esse processo, analisa esse processo, como ele cria
uma contra-revolução, um método de combater a revolução, combater esse mal. Então, a visão que nós temos, como por exemplo, hoje eu vi um vídeo do presidente da Localiza falando do empresariado, se nós não tivéssemos eleito o Bolsonaro, onde nós estaríamos, etc. É verdade, mas quer dizer que basta só isso? Se nós negarmos as nossas raízes, nós negarmos a nossa fé católica, apostólica, romana, na qual nós nascemos, será que Deus vai realmente abençoar esse governo e dar um rumo para ele? Eu acho difícil, principalmente com esse sincretismo religioso que todo mundo está aplaudindo. O Bolsonaro com a esposa fazendo sinal, né, que esse sinal aqui, se eu não me engano, né, tem um significado aí no meio, né, dos roqueiros, um significado, aliás, nada, né, cristão. Depois recebendo a bênção, unção lá de Edir Macedo, um charlatão, sem vergonha, bandido ordinário. E caminhando por aí, nós vemos que o governo parece que ele está já querendo fazer novos aliados, porque ele já está se esquecendo de quem que o elegeu, as forças que o elegeram, na verdade, né? Não basta simplesmente o governo achar que ele agradando os seus eleitores, ele vai se reeleger ou fazer um governo convincente para tal. Não, não vai. Então o presidente precisa ouvir os seus colaboradores, mais atenção, porque senão a coisa pode engrossar. No livro Revolução e Contra-Revolução, que eu comentei que o professor Plínio analisa esse processo e cria uma família de almas, cria uma escola de contra-revolucionários, ele diz que a contra-revolução é conservadora. Aí ele explica. A contra-revolução é conservadora? Respondendo à pergunta, ele diz, em um sentido sim, é profundamente, em outro não. Em outro sentido não, também profundamente. Se se trata de conservar do presente algo que é bom e merece viver, a contra-revolução é conservadora. Mas se trata de perpetuar a situação híbrida em que nos encontramos, de sustar o processo revolucionário nesta etapa, mantendo-nos imóveis como uma estátua de sal, à margem do caminho da história e do tempo, abraçados ao que há de bom e de mal em nosso século, procurando assim uma existência, uma coexistência, ou seja, coexistir o bem e o mal, uma coexistência perpétua e harmônica do bem e do mal. A contra-revolução não é e nem pode ser conservadora. Então não basta conservar o bem e manter o mal. Se pratica o bem combatendo o mal. Assim temos que ser nessa vida, porque esse combate ao mal é para conquistar o céu, é para salvar a nossa alma. Então nós temos aí uma falsa direita, e uma direita, a falsa direita da falsa direita, porque ela não combate nada, é estéril, ela quer se perpetuar no sentido de que nós não vamos exterminar o mal, vamos coexistir e está tudo bem. Agora, nós podemos fazer aqui uma ressalva. Claro, está tudo muito confuso. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo nos bastidores, mas por outro lado, nós também não somos informados. Agora, é certo que em 9 meses de governo, não vimos metodologia. E sem metodologia, dado o avanço da revolução e como ela ela conquistou espaço na sociedade, dentro da igreja, fora da igreja, se não tiver uma metodologia, e um deles é atuar no meio, pegar os semi-contra-revolucionários, os contra-revolucionários, trabalhar, abrir a mente para que eles atuem no seu meio, rebatendo a falsa informação
trazendo a informação verdadeira, mas nós não temos nenhuma ação neste sentido. E aí fica difícil. Porque, na verdade, o que foi feito, né, foi uma coalizão. Uma coalizão para eleger, aliás, não foi nem para eleger um governo, foi para tirar um governo. Então, as forças conservadoras, tradicionalistas, contra-revolucionárias, elas podem fazer coalizão com não católicos, com outros grupos, como explica o professor Plínio, desde que seja para um fim específico. Então, eu, enquanto católico tradicionalista, não votei no Bolsonaro achando que ele era a salvação, porque ele não é um contra-revolucionário. Votei para tirar o PT, que era um mal terrível e não podia continuar. Agora, o que diz o professor Plínio sobre a questão, a contra-revolução e os não católicos? Então, quem é católico verdadeiramente não pode apoiar o Bolsonaro enquanto sendo ungido por Edir Macedo, sendo evangélico, que durante a campanha apareceu diante da imagem, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas durante a consagração feita lá, nem sei se valeu, do Brasil a Nossa Senhora, não disse uma palavra, nunca foi a uma igreja católica e já foi várias vezes em igrejas evangélicas. Então, será que o Bolsonaro já percebeu ou ele já sabia que ele não teria o apoio das verdadeiras forças conservadoras e já está procurando outros aliados? Então, o que diz o professor Plínio sobre a ação dos contra-revolucionários com não católicos? A contra-revolução pode aceitar a cooperação de não católicos? Podemos falar de contra-revolucionários protestantes, muçulmanos, etc? Ele responde. A resposta precisa ser muito matizada. Fora da igreja não existe autêntica contra-revolução. Mas podemos admitir que determinados protestantes ou muçulmanos, por exemplo, se achem no estado de alma de quem começa a perceber toda a malícia da revolução e a tomar posição contra ela. De pessoas assim, é de esperar-se que venham a opor à revolução barreiras por vezes muito importantes. Se corresponderem à graça, poderão tornar-se católicos excelentes e, portanto, contra-revolucionários eficientes. Contra-revolucionários eficientes. Enquanto não o forem, em todo caso, obstam em alguma medida a revolução e podem até fazê-la recuar. No sentido pleno e verdadeiro da palavra, eles não são contra-revolucionários, mas pode ser e até se deve aproveitar a cooperação com cuidado. Com cuidado que, segundo as diretrizes da igreja, tal cooperação exige. Então vamos repetir isso em palavra. No sentido pleno e verdadeiro da palavra, eles não são contra-revolucionários, mas pode ser e até deve se aproveitar a sua cooperação, com cuidado que, segundo as diretrizes da igreja, tal cooperação exige. Particularmente devem ser tomados em linha de conta pelos católicos os perigos inerentes a associações interconfessionais, segundo sabiamente advertiu São Pio X. Então, abre aspas para as palavras de São Pio X na RCR. Com efeito, sem falar de outros pontos, são incontestavelmente graves os perigos a que, por causa de associações desta espécie, os nossos expõem ou com certeza podem expor que a integridade de sua fé, que a justiça, quer a justa obediência às leis e preceitos da Igreja Católica. Então, vou repetir para ficar claro. Com efeito, sem falar de outros pontos, são incontestavelmente graves os perigos a que, por causa de associações desta espécie, ou seja, associações com não católicos, os nossos soldados de Cristo, né, os nossos expõem ou com certa podem expor. Então, eles podem ficar expostos, né? Eles expõem ou pode se expor
onde é que está aqui? Pode expor, quer a integridade de sua fé, quer a justa obediência às leis e preceitos da Igreja Católica. O melhor apostolado dito de conquista deve ter por objeto esses não católicos de tendências contra-revolucionárias. Então nós não podemos fazer uma aliança geral. Tem que escolher. Ele tem uma tendência contra-revolucionária, pode fazer uma aliança para uma ação específica. Então hoje eu vi aí pessoas inteligentes, católicas. A imprensa é o mal. A imprensa é o inimigo. Você é contra o Bolsonaro. Olha, perderam o bom senso. Perderam. Como pode? Eu vi até dizer que Bolsonaro é o que vai colocar o freio na revolução. Como um não católico pode colocar freio na revolução? Como um revolucionário pode colocar freio na revolução? Como um homem que já está fazendo a velha política, alianças espúrias, acordos espúrios, no mínimo escusos e pode ser até espúrios aí, e nós não temos conhecimento. Então, toda divisão é ruim. Mas, por outro lado, o semi-bom também não é ruim, é péssimo. Então não adianta, né? Nós temos aí youtubers, canais fantásticos que começam a defender meias verdades. Isso não vai ajudar o nosso Brasil. O vídeo está longo, eu espero que algumas pessoas o vejam por inteiro. Nós vamos fazer um vídeo semanal analisando alguns pontos específicos e espero que tenha conseguido me fazer claro, entender, e peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo para que a gente possa crescer e aceito contribuições e pessoas que queiram participar, ajudar, fazermos uma live debatendo assuntos. Estamos aí abertos a quem quiser tocar para frente esse projeto, que é nós tratarmos dos assuntos, tratarmos da situação do Brasil e do mundo segundo o pensamento tradicionalista contra-revolucionário do professor Plínio Corrêa de Oliveira.